Ei, pessoal querido, sejam bem-vindos a mais um Entre a Gente, esse quadro que nasceu aqui no YouTube para nos aproximar. Na verdade, o quadro nasceu de uma maneira muito despretensiosa, mas como vocês gostaram, vocês continuaram enviando suas perguntas e, sobretudo, porque as respostas têm abençoado e edificado vocês, então estamos aí para mais um Entre a Gente. Vamos lá, Miguel, fala para mim as perguntas de hoje. Vamos começar com a pergunta misteriosa. Peraí, então deixa eu esclarecer para o pessoal. Pergunta misteriosa, gente, todas as vezes que o Miguel fala pergunta misteriosa, é porque é alguma pergunta delicada que ele julgou necessário manter a identidade da pessoa oculta, ok? Para não trazer nenhum constrangimento, problema. Manda pergunta misteriosa. Como lidar com uma sogra pegajosa que faz questão de que fiquemos dependentes dela em todos os aspectos? Bom, vamos lá. Gente, a relação de sogras e noras, elas podem ser muito maravilhosas se nós entendermos cada um o seu lugar dentro da relação, né? Esposa, você tem que entender que essa mulher, mãe do seu marido, ela foi a protagonista durante anos e anos da vida dele. Então ela foi a única mulher da vida dele durante anos e anos. Então ela deu à luz, ela cuidou, ela amamentou, ela protegeu. E mesmo na nossa imperfeição de mães, fomos mães, né? E depois chegou você e começa a interagir com o seu marido. Então já não é mais o filho da dona fulana, mas agora é o marido, o seu marido. Então deixa eu te explicar. Afetos que não concorrem. Eu acho que a primeira coisa que tanto a sogra quanto a esposa devem entender que vocês não estão disputando poder. São expressões de amor diferentes, né? A sogra não vai dar, a mãe não vai poder dar para o filho o que a esposa pode dar, né? Então cada uma tem um lugar na afeição, no carinho, na consideração, no respeito. Então, antes de mais nada, quando você usa esse termo assim, pegajosa, me mostra que você já está irritada, que você já está impaciente. Então a primeira coisa que você tem que remediar é isso. Olha para sua sogra com um olhar amoroso, porque ela é mãe do seu marido. Se ele é um marido especial, se ele é o homem da sua vida, se ele é o amor da sua vida, ele só é o amor da sua vida porque ele é parte dela. Se o seu sogro tivesse dormido com outra mulher, seria um outro homem que teria nascido, né? Ou uma outra mulher. Então entenda, trate a sua sogra com o respeito que você quer ser tratada quando você se tornar uma sogra, né? Então vamos lá, os afetos não concorrem, olhe para a sua sogra com mais misericórdia e com mais carinho, mais respeito. Esse termo pegajosa também me mostra o seguinte, uma sogra que está sempre muito junto, muito perto, né, querendo ajudar. Eu tenho certeza que querendo ajudar, não querendo atrapalhar, porque mães querem ver seus filhos felizes, né? Mas às vezes, por causa do excesso, pecam. Então o que eu sugiro a você? Tenha uma conversa franca e amistosa com ela. Fala com ela primeiro das qualidades que você enxerga nela. Dê segurança para ela de que você entende o amor que ela tem pelo filho, que você respeita esse amor e que você sabe que o amor seu com o filho dela nunca vai concorrer com o amor de mãe. Fala isso para ela, porque isso vai dar a ela uma segurança. Porque o que parece é que ela é uma mãe muito insegura, que está com medo de ficar de escanteio, sabe? De ser desprezada. Então ela quer participar, ela quer manter o controle, sabe como? E aí ela acaba atrapalhando. Comunique isso para ela gentilmente, como uma filha comunicaria com uma mãe. E se você não consegue fazer isso verbalmente, escreve uma carta bem carinhosa para ela, né? E diga, olha, nós precisamos de crescer como casal, seu filho precisa de crescer como um homem de família, né? Como um pai de família, então, como marido. Então, seus cuidados estão impedindo o nosso crescimento. Seu afeto é bem-vindo, seu amor é bem-vindo, suas opiniões são bem-vindas, porque você tem mais sabedoria do que a gente, mas você tá se excedendo, você está se colocando num lugar que não te pertence mais. Comunique isso para ela carinhosamente e ore antes, sempre ore.
para que o Senhor seja o árbitro dessa conversa e para que essa conversa aconteça em paz. Ela pode até não aceitar muito bem, porque quando nós somos corrigidos, na hora a correção não produz alegria, mas depois ela vai refletir e vai ponderar nas suas palavras. E sempre ore. Ore, ore, ore e olhe para essa sua sogra como você olharia para sua mãe. Pergunta da Malu Alcântara. Fala, Malu. Como se preparar para ser esposa? Eu acho que entender qual que é o plano de Deus para nós como esposas, né? Quando Deus criou a mulher, Ele criou a mulher de uma maneira muito espetacular e muito única, né? A gente não entra num casamento para disputar poder. A gente não entra num casamento para provar quem é melhor. A gente entra no casamento para um cooperar com o outro, para percorrer a jornada e construir uma vida juntos. E quando a gente opta por entrar no casamento, não dá para querer continuar levando uma vida de solteiro, gente. Então, às vezes as pessoas dizem, não, eu quero me casar, mas eu quero ser livre. Se quer ser livre, fica solteira. Porque se você se casar, você está voluntariamente conectada a uma pessoa. E essa liberdade é uma liberdade entre aspas. A gente presta contas para quem a gente ama. A gente considera o que é importante para aquele que a gente ama. A gente identifica coisas em comum antes de casar. Para isso que existe o namoro e o noivado. Para ver como é que é a família, para ver sonhos em comum, projetos, para ver como é que ele encara os seus sonhos e como é que você encara os sonhos dele. Será que vocês vão somar na vida um do outro ou vão dividir? Sabe essa história de, ele tem um sonho de ser missionário, mas você não tem a menor vocação de ser missionário. Então é hora de questionar se é para casar mesmo. Essas coisas a gente vê tudo no período de namoro e no período de noivado. Então a minha dica para você, certifique-se de que você está casando com um homem certo. Aquele que te respeita, aquele que cumpre os requisitos, né? Porque pessoas perfeitas não existem, mas aquele que cumpre os requisitos do que você acha realmente importante. Sabe aquela história, não quando casar muda. Não muda. Não muda. Se o cara é preguiçoso, ele vai ser preguiçoso pro resto da vida. Se ele trata mal a mãe dele, a irmã dele, ele vai te tratar mal. Se ele não te respeita no namoro, ele não vai te respeitar no casamento. Então, para você ser uma boa esposa, você tem que entender que se você está casando com o cara certo, ok? Segundo, você tem que entender que você não está no regime de liberdade, entendeu? Quando você casa com uma pessoa, você voluntariamente se conecta a ela para os dois partilharem uma vida. Partilhar a vida não é cada um viver a sua vida. Ter, sabe, conta bancada separada, cada um ter seu, sabe? Você pode sim ter o seu espaço, ele também, mas sempre comunicando, reportando ao outro. Porque se a gente quer viver livre, que a gente não se case, ok? E prestando atenção no que é importante para o outro. É importante para ele que você goste de cuidar da casa? É importante para ele que você coopere nas finanças em casa? Tudo isso você tem que ver antes de se casar, para que você entre nesse projeto totalmente ciente do desafio que é para você cumprir esse papel da melhor maneira possível. Espero ter cooperado. Manda, Miguel. Pergunta da Pocaia Silva. Fui casada por 15 anos e me divorciei. Hoje estou de volta com meu ex-marido. Eu preciso me casar novamente no papel? Sim. Sim, porque você não se divorciou no papel, né? Você oficializou uma separação. Então agora você precisa oficializar uma nova união. A decisão de se casar novamente com aquele homem, de voltar atrás na decisão do divórcio. Assim como o divórcio foi documentado, sim, agora mais do que nunca, o casamento deve ser documentado. Pergunta da Juliana Xavier. Diga, Ju. Qual foi o tamanho da emoção de descobrir que seria mãe? Ai, foi sensacional. 1 ou 2 meses antes eu tive um alarme falso. A menstruação não vinha e eu pensei, tô grávida. Será que eu tô grávida? E eu tava meio enjoada e tudo. E aí eu fui fazer o exame e deu negativo. E eu fiquei tão triste, eu falei, poxa, já estava me preparando para ser mãe, né? E 2 meses depois
eu fiquei grávida mesmo. É indescritível. É indescritível e ao mesmo tempo é um conjunto de emoções. Ai meu Deus, será que eu tô preparada? Ai meu Deus, será que eu vou ser uma boa mãe? Ai, eu vou dar conta. Ai, vai mudar tanto. Então vem todos esses pensamentos. Por uns dias você esquece que tá grávida, porque tá sentindo, né, o neném mexendo dentro de você. Então por uns instantes assim você esquece. Aí depois você lembra, uau, eu tô grávida. Então eu tenho que prestar atenção no que eu tô comendo. Então assim, é muito legal. É indescritível. Foi uma das maiores alegrias da minha vida terrena, né, humana, nessa existência, foi ser mãe. E os 4, cada gestação, cada notícia de que eu estava grávida foi única. Não é assim, o segundo filho, o terceiro, não, o 4 você nem sente nada. Não, isso não existe. É sempre uma surpresa, é sempre uma emoção e é sempre também aquela, eu vou dar conta. Ai, Deus me ajuda. Será que vai estar tudo certo? Sabe aquele frio na barriga? Mas é uma emoção indescritível, maravilhosa. Pergunta da Débora Rufino. Fala, Débora. Helena, qual a sua opinião sobre casais cristãos que não querem ter filhos? A minha opinião é que, normalmente, eu diria para um casal que não quer, que me dissesse isso. Eu não quero ter filhos. Eu diria para eles assim, e se eles quisessem, claro, a minha opinião, né? Primeiro eu perguntaria qual é a motivação do coração. Medo ou egoísmo? Porque normalmente, quando eu vejo um casal que não quer ter filhos, nunca encontrei algum fora desse padrão, né? A motivação lá no fundinho, ou é o medo. Medo de quê, Helena? Medo desse mundo violento, medo de não dar conta, medo de ter um filho e não amar o filho o suficiente, medo do filho estragar os projetos de trabalho, de carreira, de ministério até, pasmem, né? Ou então, egoísmo, que está ali também muito conectado, né? Eu mesma era uma pessoa extremamente egoísta. Quando alguém me perguntou assim, Helena, quando é que vem o segundo filho? Eu falei, não vem. Eu estou feliz com a Clara, já tenho uma filha, tá ótimo. E eu sou egoísta demais para ser mãe de mais de um filho. E graças a Deus que Deus ouviu e Ele tinha outros planos para mim, me deu 4. E isso mudou a maneira de eu viver a minha vida. Isso me ensinou generosidade, me ensinou empatia, me ensinou a abrir mão de mim mesma em prol de outras pessoas, né? No meu caso, são 4, né? E então me melhorou muito como ser humano. Então eu acho que, infelizmente, hoje as motivações... medo desse mundo, gente. Esse mundo está muito violento. Por isso mesmo, o mundo precisa de homens e mulheres cheios de Deus, criados num ambiente de amor, que conheçam o Deus vivo. Então, quando um casal que se diz cristão não quer ter filhos, eu acho que eles devem sondar a motivação. Porque, normalmente, essas motivações são pecado. O medo é um pecado porque ela é expressão de falta de fé, né? É expressão de preocupação, ansiedade. Isso tudo é pecado. É pecado, gente. É ruim a gente falar isso, mas é pecado, tá? É falta de confiança. A Bíblia diz assim, sem fé é impossível agradar a Deus, né? Ou então é o egoísmo. Não, eu tenho uma carreira, eu tenho sonhos, eu quero viajar, eu quero aproveitar a vida. Sabe como? Só, gente, que esse período passa. E aí fica um buraco enorme. E aí quando as pessoas querem retomar, não dá mais tempo. Elas já curtiram a vida, elas já viajaram, fizeram tudo. E aí chega um dia que fica um grande vazio, né? Agora, essa, gente, é a minha opinião. Eu acho que se você quer ter um filho para tratar mal, se você quer ter um filho para não estar disposto a educar esse filho nos caminhos do Senhor, então é melhor não ter mesmo, né? Eu acho que é melhor não ter do que pôr uma criança no mundo para sofrer, para oprimir, para culpar, né? Se você não consegue ser liberto do medo, nem liberto do egoísmo, então melhor não tê-los. Mas é uma pena, porque a Bíblia diz assim que a herança do Senhor são os filhos, e o fruto do ventre é o seu galardão. Deus não falou que daria para a gente carreira, não falou que daria como galardão ministério, não falou que daria dinheiro,
fama, status, poder. Ele falou que daria filhos como galardão. Cada um faz as suas escolhas. Manda, Miguel. Pergunta da Lidiane Bel. Lidiane. Meu sonho é ser mãe, mas meu marido não quer ter filhos. Sinto que meu tempo está passando. Qual conselho você me daria para enfrentar essa situação? Eu acho que você deve ser mais enfática e chamar o seu marido para conversa e dizer a ele que é muito importante para você ser mãe, né? Porque um casamento a gente não faz só o que quer, né? Mas a gente também leva em consideração o que é importante para o outro. Então, talvez seja a hora de você dizer para o seu marido, olha, talvez o seu marido esteja acuado pelo medo, né? Pelo egoísmo, talvez insegurança. As pessoas hoje se preocupam tanto com o financeiro, sabe? Não vou dar conta. Gente, a gente não tem que dar para os nossos filhos as riquezas desse mundo, não. A gente tem que dar para os nossos filhos princípios e educação. Entendeu? Princípios divinos e educação. E amor. As outras coisas serão acrescentadas. Entendeu? Então, às vezes, ele está sendo... Tem que averiguar o que está causando esse pânico nele pela paternidade. Às vezes tem um trauma na história dele e aí vale a pena buscar ajuda terapêutica, né? Buscar conversas com o terapeuta para identificar de onde vem o medo de ser pai, de que ele tem medo, o que ele teme, por que ele não quer ser pai, o que ele acha que ele vai perder sendo pai. Tem que trazer essas coisas à tona e, se for possível, buscar o tratamento para isso. E tendo uma conversa franca com ele, dizer a ele o quão isso é importante para você e o seu tempo, como você mesmo diz, você não tem todo o tempo do mundo, né? Então é hora de tentarem resolver isso realmente com afinco, como quem resolve um problema, uma questão séria, e sempre orando. Gente, a oração é a maior arma de todas. Você pode fazer tudo, se não orar, já começou errado. Pode ser uma BMW, gente. Se não tiver combustível, não anda. A mesma coisa são as questões da nossa vida sem oração. Tem que ter oração. Sem oração, não vai. Então começa pela oração, conversa, terapia. E vamos lá para Deus fazer a obra no coração desse homem em nome de Jesus. Pergunta da Laís Tomazini. Helena, o que você acha da disciplina física em crianças? No meu caso, foi muito eficaz. Eu apliquei a disciplina física nos meus 4 filhos. Lembre-se que o padrão da disciplina física é o padrão bíblico. Ou seja, você não vai espancar o seu filho, você não vai corrigir o seu filho com a vara quando você está com raiva, porque isso não é correção, isso é vingança. Você não vai corrigir o seu filho publicamente para não expor os seus filhos à vergonha. Então tem uma série de protocolos para realmente se caracterizar como correção e não como abuso. Então, eu posso compartilhar com você o que eu fiz na minha história. Sempre que os meus filhos... Eu nunca bati nos meus filhos com a vara por causa de arte de criança. Criança rabisca a parede, gente. Criança quebra objetos. Isso é parte da infância. Você não vai corrigir uma criança por causa disso. Você vai ensinar para ela. Não pode fazer isso. Olha aí, estragou, quebrou, não pode. Né? Você vai... Verbalmente, você vai ensinar que não pode, né? E tal. E na maioria dos casos, gente, isso funciona, o verbal funciona, né? A disciplina como um castigo, o cantinho do pensamento, né? Tudo isso funciona muito bem. Mas eu não descarto a disciplina bíblica. Eu não descarto. Porque em alguns aspectos, dependendo do temperamento da criança, né? Por exemplo, aqui em casa eu tive 4 temperamentos completamente diferentes. Um apanhou muito, o outro não apanhou nada, entendeu? Então, o que às vezes a criança, ela tem o tupete grande, ela é autoritária, ela peita você, ela desrespeita você, ela voluntariamente desobedece os combinados estabelecidos e o cantinho do pensamento, a correção verbal não adianta mais. Então, como último recurso, sim, a vara. Como? Primeiro vai tomar uma água, esfriar a cabeça, que você não corrige um filho nervoso. Segundo, leva ele para um lugar onde você fique a sós com ele,
com a criança, né? Depois você explica para a criança por que ela vai ser corrigida, ela tem que saber o porquê. Olha, você vai ser corrigida porque a mamãe falou uma, falou duas, falou 3 vezes e você escolheu desobedecer e você tem que saber que não pode. Então, eu deitava os meus filhos no meu colo, dava as varadas no bumbum. E era varada mesmo, gente. Era uma varinha que eu tinha. Não é com mão, não é com chinelo, não é com cinto, com vara. Eu pegava literalmente a vara, limpava a vara para não machucar eles, né? Ou então, por um tempo, eu tive uma varinha de madeira, era uma ripinha de madeira, né? Lixadinha, para não ter nenhuma farpa nem nada. Deitava no meu colo, 3 varadas no bumbum. Fat, fat, fat. Chorou, doeu, chorou, abraça, consola e fala, por isso que você foi corrigido. Não pode, não pode. Né? No meu caso, gente, funcionou muito bem. Graças a Deus, embora eu tenho filhos que têm opiniões diferentes da minha hoje, mas graças a Deus, nenhum deles me acusa de ter sido autoritária nem omissa, né? Porque esse que é o problema. Para não criar um ambiente autoritarista, muitas pessoas abrem mão da autoridade. E a gente tem que entender, e as crianças têm que entender que existe limite, existe autoridade e existe consequências. A maioria das crianças responde muito bem ao cantinho do pensamento, ao castigo como uma restrição, né? Você está sem um jogo, você perdeu o privilégio. Normalmente, gente, tem que ser um castigo conectado à causa, né? Não adianta o menino fez uma coisa e você pune outra com outra coisa completamente diferente. Normalmente um castigo conectado à causa, né? Ele jogou comida fora, né? Não sei o quê. Ele virou o prato, ele brigou com os irmãos. Então agora a punição dele vai ser o quê? Comer sozinho. Ele não vai comer na companhia da família por 3 dias, 4 dias, para ele pensar e refletir sobre as ações dele, né? Para muitas crianças isso funciona, mas para algumas é a vara. E a Bíblia está certa, né? Afasta a estultícia do coração da criança e ela não vem envergonhar, né? Tem algum problema, Miguel? Nenhum. Teve alguma queixa com a vara, Miguel? Não. Então, beleza. É isso. Essa é a minha opinião e é aquilo que eu vivenciei, tá bom? Vamos lá. Pergunta da Andresa Rosa. Como você escolheu o nome dos seus filhos? Você se preocupou com o significado, como era feito na Bíblia? Sim, eu me preocupo com o significado, sim. Sempre estive atenta ao significado dos nomes antes de efetuar, né? Quando eu fiquei grávida na primeira gestação, que foi a Clarinha, nós não sabíamos se era menino ou menina, nós não queremos saber, não quisemos saber. Foram feitos os ultrassons, 3 ultrassons na época, né? Um em cada trimestre da gestação, e eu não quis saber o sexo. Então só na hora é que a gente ficou sabendo. Até a metade da gestação, a Clara ia se chamar Beatriz, porque eu amava o significado de Beatriz, que significa aquela que faz as pessoas felizes, né? Mas aí um dia o João chegou em casa e disse assim, meu bem, se o neném for menina, vai ser Clara. E eu, Clara ou Maria Clara, João? Ele falou, Clara. Eu falei assim, gostei do nome, curtinho, forte, vamos ver o significado. E lá estava assim, brilhante, reluzente, ilustre. E aí eu gostei do significado, disse ok, vai ser Clara. Seria Clara ou Gabriel, se fosse homem, né? Aí foi Clara. Quando foi para chegar o Miguel, aí vai ser Gabriel agora se for menino? Não vai ser Gabriel porque já tínhamos outros amigos que tinham posto o nome de filho de Gabriel. E no Miguel nós quebramos a cabeça, até um dia que me veio à mente, Miguel. João Miguel, você gosta? O João, gosto, um nome forte, Miguel. E aí fomos olhar o significado do nome do Miguel é uma pergunta. Quem é como Deus? Maior que Deus não há ninguém, justo, digno e fiel. Vim pra isso te mostrar, sou teu filho, sou Miguel. Meu marido, no Dia das Mães, ele fez uma música pra mim, ele junto com a Nívia Soares, fizeram uma música pra mim de homenagem.
com o significado dos 4 nomes, né? Arthur, nobre, generoso, e Sofia, sabedoria. Então a gente, depois da Clara, então se estabeleceu um padrão. Eu queria nomes pequenos: Clara, Miguel, Arthur, Sofia. Eu não queria nome trissílabo, né? Embora Sofia tenha ficado trissílabo, né? É um nome curto. Então foi isso. E a gente sim prestou atenção nos significados. Eu acho que isso é muito forte. Nós ficamos por aqui e eu falei pra caramba mais uma vez. Gente, cada vez mais eu converso nesse Entre a Gente, né? Eu tô tão falante aqui com vocês. Quero deixar o meu beijo, a minha gratidão. E eu quero te dizer o seguinte: se você tá gostando do Entre a Gente, deixa o seu joinha, deixa o seu like, se inscreva. Às vezes você vem aqui só pra dar uma bisoiada, vai lá, se inscreva, é tão fácil. E aí você vai receber as notificações não só do Entre a Gente, mas de todo o conteúdo que a gente disponibiliza para vocês aqui no YouTube. Se você gostou, divulgue para os seus amigos. Se não gostou, deixe aqui o seu comentário e a sua sugestão gentilmente. Um grande beijo para vocês e até o próximo Entre a Gente. Um, dois, três, testando.